Hoje, o nosso encontro da literatura em Alagoas. Eu escaneei um pedacinho deste livro aqui, chamado Literatura Alagoana, é de uma professora da UFAL, chamada Simone Cavalcante, e eu escaneei somente a parte da referente à literatura desse período que nos interessa. Apesar de lá no livro estar marcado arcadismo, romantismo, mas não me pareceu, pelos textos que ela traz e pelos autores que ela aborda, não me pareceu que a gente tenha tido em Alagoas, não me pareceu, que a gente tenha tido aqui de fato, autores árcades. Os nossos autores são românticos, muitas vezes preciosistas, talvez por isso ela acrescente num único tópico. Aqui está, né, o livro, Literatura em Alagoas, de Simone Cavalcante, como eu falei já. Aqui é uma pintura de Rosalvo Ribeiro, alagoano. Aqui começa assim, para começo de história, a corrida pelo bacharelado. Eu já referi, eu acho que na aula passada, ao que Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, fala, né, sobre essa coisa de o brasileiro, assim como os iberos, espanhóis e portugueses, terem uma preocupação muito grande por ter um título para apresentar. Então, Simone Cavalcante começa com isso, a corrida para o bacharelado. 1817 é uma data extremamente importante para Alagoas, porque é o ano em que Alagoas se separou de Pernambuco. Oficialmente, 1817, a gente teve a emancipação política. Então, Alagoas começa a ser, vamos dizer, senhora do seu próprio destino, não dependendo mais de Pernambuco. O que acontece é que aí começa uma corrida muito grande pelo poder, e isso vai favorecer o surgimento das oligarquias. E aí a gente vai ter, em diversas partes do Estado, essas oligarquias. A educação, que começa a se estabelecer também, estava marcada por um apadrinhamento que ela chama, aqui, olha, na terceira coluna, no primeiro parágrafo da terceira coluna, chama de filhotismo, que seria o ensino público servia de instrumento de politicagem. Na página seguinte, o livro é muito bem feito. Alagoas, nessa época, aparece o surgimento da imprensa. Aqui talvez não dê para ver, mas é uma folha do jornal Íris Alagoenses, que é o primeiro jornal que circula aqui no estado, né? Vem a imprensa para cá, e aí começa não mais somente aquelas gráficazinhas de esquina, mas a gente começa a ter a nossa imprensa, e é uma imprensa politicamente engajada com todas aquelas coisas que o romantismo, que a gente já viu, defendia, que eram principalmente a libertação dos escravos. Aqui estão os valores neoclássicos ou árcades, que era razão, universalidade, verossimilhança, imitação da natureza, bucolismo, vida simples e pastoril, estabilidade amorosa, referência a personagens da mitologia, entre outros. E os valores românticos sentimentalismo, subjetividade, evasão no tempo, evasão, fuga, né, no tempo e no espaço, coisas que a gente já viu, exaltação à força reveladora da natureza, liberdade de expressão, espírito revolucionário, entre outros. E aqui vão começar os autores, e aí eu vou voltar à tela, outra onde já estão esses autores divididozinhos de uma forma um pouquinho maior do que aí na cópia que eu fiz do livro. Pedro Nolasco Maciel, é daqui de Maceió, nascido em 1861. Era
Esteve envolvido com o jornalismo desde sua juventude, exerceu a função de tipógrafo no Diário das Alagoas e foi redator de vários órgãos de imprensa, entre os quais a Gazetas de Notícia, a Tribuna e o Gutenberg. Era liberal, fez parte da Sociedade Libertadora Alagoana e Artística e também foi membro do primeiro clube de propaganda republicana, o Centro Republicano Federalista, e morre em 1909. Em 1886 é publicada a edição do primeiro romance urbano, ou de costumes, aqui em Alagoas. Era A Filha do Patrão, o nome do romance de Pedro Nolasco Maciel. Embora não seja considerado uma obra de grande fôlego literário, trafega com visão crítica num terreno ardiloso, o regime da escravidão. No elenco figuram o Barão de Pirajé e sua suposta filha Alcina, a escrava Lucrécia e o alferes Aníbal. O ponto culminante da história é a revelação de que Alcina não é filha do barão, mas sim de sua escrava. A esposa do barão deu à luz a uma criança, mas não sobreviveu ao parto e morreu. Lucrécia, que também havia submetido a um parto, foi escolhida como ama de leite e, num ato de desespero, troca os bebês, assassinando a primogênita da família Pirajé. Com a descoberta da verdade, a escrava é morta pelo barão no ritual da novena. No fragmento abaixo, Aníbal, então marido de Alcina, assim se refere à sogra. Em relacionamento, em reconhecimento aos serviços que prestara a mulata Lucrécia, sua desditosa sogra, resolvera ele dar à primeira filha o nome dela, honrando assim a memória da mãe escrava que teve a coragem de morrer no açoite por amor de liberdade da filha. Aníbal, sempre que tinha ensejo, falava com orgulho do heroísmo dessa vítima da escravidão, não perdendo a ocasião de contar à pequena Lucrécia a história do suplício de sua avó, repetindo o nome do barão de Pirajé, ao qual antepunha os qualitativos de monstro e fera humana. Um dia recebeu Aníbal em sua casa a visita de um fidalgo barão, negociante da praça, e a pequena Lucrécia, ouvindo pronunciar a palavra barão, a quem ela, com sua inocência de anjo, tinha horror, perguntou com graça inimitável: papai, é esse o monstro que matou minha vovó? Essa tolice da pequena obrigou Aníbal a entrar em minudência sobre o caso que levara sua filha a fazer tal pergunta. E o titular, vendo a franqueza com que Aníbal narrava um acontecimento que outros, em tais circunstâncias, ocultariam, apertou-lhe afetuosamente a mão em sinal de apreço à sua sinceridade. Era louvável, na verdade, o procedimento de Aníbal de Alencastre, pois revelou-se um cavaleiro distinto em todos os sentidos, perseguido pelo barão e pelo doutor Benício, perdoou-lhe a fraqueza. Sabendo, antes de casar, que Alcina era escrava e não filha do barão, aceitou-a, ainda mais depressa e satisfeito. O amor verdadeiro não olha o estado nem as condições, inspira-se nos sentimentos de dignidade, que é o dote moral, ou na formosura, que é o dote físico. Durante seus anos passados, depois deste consórcio, feliz ainda estava por vir o dia em que se manifestasse a menor indisposição entre os dois esposos. Sempre, como acontece no romantismo, o que se pretende vamos dizer, a literatura pretende uma coisa principal, é dar um retrato da alma humana. É isso o que uma boa literatura tem que fazer, dar o retrato da alma humana. A gente, quando lê uma boa obra literária, não obras de segunda categoria, que eu nem chamaria de obras, e menos ainda de literária, a gente, olhando para uma obra literária, de verdade, embora redundante isso, né, uma obra literária, segundo o que eu disse, teria que ser uma verdade, de verdade, a gente aprende sobre o ser humano, sobre sua vida, sobre suas motivações, sobre tudo que envolve o humano. Isso é uma obra literária de verdade. E também a literatura, em alguns pontos, é um retrato da sociedade, que outra coisa não é senão o lugar em que esses caracteres humanos estão representados e representam a sua própria cena, o seu próprio papel nessa peça que é a vida.
É isso, meus caros. Com isso, a gente termina a parte de literatura. Vimos já diversos aspectos sobre o romantismo. Eu cadastrei uma atividade que vai ficar disponível a partir de amanhã. Portanto, é tempo para ouvir essas aulas de novo. Estão todas disponíveis ainda, os links estão lá no SIGA, todos eles. É só você entrar e você vai ter acesso a todas as aulas. Os PDFs dos slides também estão todos lá. Hoje eu vou deixar esse daqui e assim que essa aula esteja disponível, eu já coloco lá no SIGA. Considerem, para a solução da atividade, ela não tem nenhuma questão aberta, no final aberta, porque eu sei que muita gente, por conta desse ensino remoto, emergencial, vai utilizar o celular. Então, para facilitar a vida, coloquei tudo só de múltiplas, de escolha ou de verdadeiro ou falso. E aí, vocês lembrem daquilo que, para responder pelo celular, tem que fazer no modo visualização para computador ou visualização para desktop, porque senão você não consegue marcar as opções. São 2 tentativas, são 8 questões só. Se for mais do que 8 questões, aí vocês me avisem, porque aí não vai dar tempo de responder, porque ela tem um tempo lá. Então, vocês vejam, ouçam esse material. Só com isso, o que foi dito aqui nessas aulas sobre romantismo é suficiente para responder aquela atividade. Então, aconselho que antes ela vai ficar até a próxima segunda-feira, acho. Até a próxima segunda-feira vai ficar disponível essa atividade. São duas chances, 8 questões cada chance. E aí, ouçam aos vídeos todos das aulas sobre o romantismo, tomem as suas notas, façam suas observações. Antes mesmo de responderem, de tentar responder, se tiver dúvida, lá no grupo do WhatsApp, coloque as dúvidas que eu vou respondê-las à medida que elas forem aparecendo, tá certo? E aí, depois disso, vão responder a atividade. Ela não vale nota, mas aí vocês vão ver lá que aparece uma porcentagem de erros, ou de acerto, né? A porcentagem de acerto, 60%, 100%, que eu acho que todo mundo vai chegar perto dos 100%, pelo menos é isso que eu espero. Eu vou parar aqui a gravação.